Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Papo de SST. Hoje eu estou aqui com um cara que manja bastante aí de higiene ocupacional, Reginaldo. Vou pedir para ele se apresentar aí. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite aí, Reginaldo. E fala para a gente aí um pouco quem é o Reginaldo, o que você faz. Se quiser falar um pouco da sua empresa também, fica à vontade. Boa tarde, Daniel. Boa tarde ao pessoal que está assistindo aí esse programa, né? Meu nome é Reginaldo Melo, eu trabalho com a área de higiene ocupacional já há um certo tempo, uns 10 anos, né? Hoje estou à frente da HO Solution, que é uma empresa de higiene ocupacional que fica localizada em Bragança Paulista. E nós estamos entrando com um projeto aí na próxima semana que chama o Canal da Higiene, né? Voltado para a higiene ocupacional, né? Então, atuo especificamente nessa área de quantificação e mensuração de agentes, né? Físicos, químicos e parecer biológico, né? Então, estou aí na área de higiene há um tempo. Legal. Então, Reginaldo, para começar nosso papo aí, o que eu queria te perguntar primeiramente é o seguinte, né? Dentro das empresas, né, toda empresa tem produtos químicos, né, sem exceção, mesmo que seja um produto de limpeza ali, alguma coisa, a pessoa que inicia numa empresa, né, seja uma indústria química ou não, que tem algum agente que precisa ser quantificado, qual que é a lição de casa, né, focado nos químicos, por exemplo? Qual que é a lição de casa que essa pessoa ela precisa fazer antes de chegar numa empresa como a HO Solution? O que ela tem que fazer? Quais dados ela precisa para iniciar um levantamento químico? Então, Daniel, o que acontece, né? Nós aí atuamos na área de higiene ocupacional e o que nós percebemos aí no andar da carruagem? Né? A palavra é essa mesmo, porque para se fazer higiene ocupacional, primeiramente, é necessário fazer um levantamento adequado das condições de perigos e riscos existentes no ambiente de trabalho, né? Então, é uma coisa que eu percebo que alguns profissionais têm uma certa dificuldade em identificar o agente de forma correta. Então, às vezes, você coloca lá, pega um documento, PPRA, está escrito agente químico, muitas vezes não está especificado qual agente, então não ocorreu um estudo, né, uma caracterização correta dos agentes, né, para se poder determinar, eu vou quantificar um determinado agente. Então, principalmente na parte dos agentes químicos, existe uma gama de agentes químicos, pode ser pela ACGH, que são quantificáveis, e outras normas. Então, é interessante muitas vezes, o correto, é o profissional ele fazer um estudo apurado do ambiente de trabalho dele. Como? Né? Indo ao campo, observando o que é utilizado, indo na parte de manufatura da empresa, observando as fichas, as FISPs, né? Pegando os números CAS, observando quais agentes são existentes, acompanhando o processo como um todo. Né? Porque o processo de higiene ocupacional, uma coisa interessante falar, que ele não é um processo fechado. Né? Vou fazer um agente si só, né? Vou lá coletar. Então, a parte de coletar o agente, acondicionar ele e mandar para o laboratório é a última etapa. Se eu não fizer uma caracterização correta do agente, entender o que ele é, né, no ambiente, quanto que eu uso, né, quanto tempo de exposição existe desse agente, avaliar a questão do processo em si e das pessoas que estão envolvidas nesse processo, eu não consigo uma caracterização correta. Muitas vezes eu posso dizer para você que nós vamos em empresas que às vezes faz um levantamento, está no PPRA um agente, chega lá na produção do agente aconteceu, não usa mais esse agente, chega lá, esse agente não é utilizado hoje, né? E muitas vezes nós vamos lá coletar e o agente ele é uma pequena parcela e é um agente que às vezes ele não oferece tanto perigo, né? Ele não é carcinogênico, não é mutagênico, não afeta o trabalhador de uma forma muito grave, ele tem uma pouca quantidade de uso, né? Então tem que avaliar esses fatores também. Muitas vezes o agente não está lá na norma, né? Na NR15, porque na NR15 é um pouco defasada, mas ele está na CGIH. Né? Então, não vou fazer, mas qual que se eu faço? Eu faço ele, não faço? Então, há uma questão interessante também, eu estou abordando vários assuntos. Por que eu falo que a higiene não é um processo fechado? Porque quando o profissional da área de segurança do trabalho, vamos colocar o nosso amigo técnico de segurança, nosso amigo engenheiro, vai buscar isso no processo dele, de observar e ver o que existe,
é interessante ele ter outras pessoas envolvidas no processo, como o médico do trabalho, né? Saber o que aquele produto ele pode causar na pessoa. Às vezes tem um profissional da área de manufatura, entender o processo, quanto tempo usa, como é usado, né? Que dia da semana que usa. Às vezes o pessoal de manutenção é interessante escutar se tem uma exaustão no local, né? Então como que a máquina, o equipamento, ele atua durante o processo, tem dispersão de pó, né? Se tem se exala solvente no ambiente. Então é necessário, mas para tudo isso ser feito, existe sim uma etapa, né? Que é passo a passo você tem que fazer. Não sei se eu fui claro, mas joguei muitas informações. Sim. Mas a higiene nós sempre falamos que é uma área, como a segurança do trabalho, também é uma área multidisciplinar. Então é interessante entender de muitos aspectos. Não, legal, Reginaldo, bem explicado, né? Uma coisa que eu acho que é interessante que você falou aí, muitas vezes os profissionais, eles têm preguiça, né? Essa é a palavra de fazer o levantamento correto. Então, é muito mais fácil eu ir lá no atual PPRA, né? Que vai mudar para o PGR aí a partir do ano que vem. É muito mais fácil eu ir lá e ver quais são os agentes que está escrito lá e chamar uma empresa para fazer as avaliações de acordo com aqueles agentes que estão lá. Né? Às vezes não contata ali o setor de compras, até mesmo o setor de PCP, para saber quais são os produtos que estão sendo utilizados. Às vezes eles compraram um produto novo, ninguém avisou nada para ninguém e está usando aquele produto que é cancerígeno ou coisa nesse sentido. Né? Então é importante realmente fazer um estudo de campo. E aonde que eu vejo essa informação? Como é que eu faço essa caracterização, Rinaldo, para uma pessoa que ela não é uma pessoa entendedora dessa área, que ela é leiga, inclusive, nessa área? Como que eu faço essa primeira, vamos chamar de primeira caracterização, que é aquela lá em campo, na empresa, né? Então, o primeiro passo, eu acredito, é assim, nós sabemos que os documentos que são gerados na empresa, primeiramente, eles são feitos por base de observação, né, das informações, e aí, por si, verifica o que é necessário quantificar ou medir. Né? Então, o primeiro passo é esse. Então, a observação é um ponto importante no profissional. Ele tem que tirar um tempo e colocar a planilha dele lá, né, e anotar, e estudar o processo, e ver por onde entra, por onde sai, quanto tempo usa. Esse é o início do processo de uma caracterização. Então, você chegar num ambiente, você vê que existem pessoas que estão expostas a um particulado, que é um determinado um produto químico em si, e começar a observar como é feita a parte produtiva e onde o trabalhador é inserido nesse processo. E nesse momento, você vai verificar se existe uma dispersão, né, se existe uma questão de um solvente no ambiente. Você começa a observar as etapas, né? As etapas de caracterização. Você observa o ambiente, você observa o processo, observa a pessoa que está ali trabalhando. Então, você começa a iniciar o processo de caracterização, entender que agente é aquele. Né? Aí, muitas vezes, eu falo assim, é um agente X, tal. Mas aí você vai, que nem você falou, você já mencionou. Aí você vai na parte de manufatura da empresa, na parte produtiva, você vai buscar um exemplo, uma ficha, uma FISC do produto em si que está sendo usado. Então você vai fazer um estudo daquela FISC. Acontece de você pegar uma FISC e não ter a informação correta nela. Você está vendo um produto lá que é um pó branco e você não sabe o que é. Aí já aconteceu algumas vezes, faz poeira respirável. Não, mas você não sabe o que é ainda. Como que você vai fazer uma poeira respirável se você não sabe o que é? Então, é necessário você fazer esse estudo. Então, a primeira etapa é você ir para o campo, estudar, anotar todas as informações do processo, anotar qual agente você usa aqui, buscar as informações através da FISP, que é o correto, né? Estudar também com as pessoas que conhecem os processos, né? Entender o que está sendo feito. Aí você vai estudar as FISPs, muitas vezes, como eu falei, as FISPs, algumas vezes elas não têm informação específica. É necessário você ligar para o fabricante, explicar o que você está precisando, né? E muitas vezes para ele poder liberar o número CAS para você. Aí você vai fazer a consulta do número CAS, né? Você pode fazer através, né, do livreto, né, que é da CGIH, onde tem as informações, que poucos profissionais também têm o livreto. Né?
onde estão as informações, se esse produto ele é quantificável ou não, né? Aí você vai verificar através de um laboratório. E você vai, assim, observando que o produto ele existe, ele é passível de quantificação, e aí você vai estudar também se ele atinge o trabalhador de alguma maneira. É importante você conversar com o seu departamento médico. Então, qual a agressividade desse agente no trabalhador? Então, é importante você vai estar montando já uma estrutura do que é necessário você fazer. E tem um outro aspecto, né? Quando a gente fala na documentação, a gente fala que definir no GHE é muito importante, porque através do GHE você vai definir qual que é aquela população exposta que está ali. Qual que é aquela população exposta? Aí você vai observar, nossa, tem 10 pessoas, eu preciso fazer a quantificação com 10 pessoas? Né? Então, a gente sabe que existe, não sei se você já chegou a consultar, que é o Manual de Estratégia de Amostragem da NIOSH, que dá muitos aspectos sobre como se fazer esse trabalho. Também tem um material da AIA também que é importante sobre caracterização básica, que fala sobre os assuntos. Mas o importante é você ir lá, fazer esse primeiro estudo, ver as pessoas que estão expostas, para você poder entender. Um exemplo, ali naquele setor usa-se etanol, no outro setor usa um outro particulado, né? E você vai definir que particulado que é esse. Você vai ver lá que é, sei lá, um carbopol, que é um outro agente. Aí você vai ver se tem limite. Aí você vai estudando esse agente, já vai entender que aqueles agentes são necessários fazer, são necessários quantificar. E aí, em seguida, você vai estudar essa população que está exposta, né? E você vai entender quem que é o exposto de maior risco, né? De repente, você vai olhar lá tem uma máquina mais ao canto, que é uma pessoa, coloca uma sacaria lá, então você vai, opa, e gera um particulado. Então, você está identificando que o exposto de maior risco pode ser o operador que está ali no canto naquela máquina, que está gerando particulado. Aí você também vai entender qual que é o método de trabalho dele, como que ele coloca essa sacaria, entendeu? Às vezes a pessoa ela tem um trato mais, como se diz assim no português, ela é um pouco mais bruto, né? Em abrir, jogar a sacaria. O outro ele joga de forma mais suave, gera menos dispersão. Aí você vai ver se lá, onde está aquela máquina, você tem um sistema de exaustão, né, no setor. Aí você vai entendendo, opa, o primeiro exposto é aquele. Então, como que eu vou fazer? Logicamente, no Manual de Estratégia da Amostragem da NIOSH, ela estabelece alguns parâmetros, né? Quantas amostragens eu tenho que fazer. Aí é um estudo que é feito, né? Que é necessário se fazer também. Eu acredito que a maioria das empresas hoje elas fazem uma amostragem para pelo menos poder entender se tem exposição ou não. Pela estratégia de amostragem não seria o correto, mas a gente sabe que muitas empresas têm uma dificuldade grande em se fazer a higiene, em aprovar. Então elas optam por fazer uma amostragem primeiro para poder entender essa exposição. E necessário estudar uma jornada também, né, de como esse trabalhador ele fica exposto. Então a caracterização básica é o primeiro passo para você definir como será feita a estratégia de amostragem. A caracterização básica vai entender lá qual setor que é, qual trabalhador que está exposto, o que ele está exposto, quanto tempo ele está exposto, se o agente é agressivo ou não. Então, você vai estudar processo, pessoa, né, vai estudar o ambiente. Então, são vários fatores, né, que a caracterização básica vai te dar um panorama para você poder iniciar seu trabalho, né, para você chegar num plano de estratégia de amostragem. Legal, Reginaldo. Só para a gente encerrar essa pergunta, esse assunto, quais são os tópicos da FISP que tem essa informação do produto? Né? Nessa caracterização, ele vai ter que consultar lá na FISP. Você sabe me dizer quais são os tópicos? A FISP, ela tem diversos, se não me engano, são 16 campos, né? Então, assim, você observando a FISP, você pode, no campo 3, geralmente está lá o nome do agente, né? Tem o nome fantasia, o nome do agente, e está escrito o número CAS desse agente, certo? Você pode ir lá nesse campo 3. Aí no campo 8 vai estar, deve estar escrito o agente, né? E qual legislação que ele atende, se é, por exemplo, a CGH, se é uma NR15, né? E o limite de tolerância desse agente. E tem também no campo da FISC, que é importante ler a FISC inteira, né? Porque não tem um campo da FISC, você vai ver como que esse produto se comporta, né? Se ele em temperatura, né? Se ele é um solvente, se ele dispersa, se ele é líquido, né?
Então, para você entender se é necessário fazer aquele agente ou não. Então, existe uma diferença. Então, é importante fazer o estudo completo da física, né, para você poder entender qual o comportamento também do agente. Por exemplo, tem agentes que são, se é aquecido, né, como que ele reage. Né, no processo, ele é aquecido, então ele reage de uma outra maneira. Né? Se ele é um solvente, como que ele reage no ambiente, na temperatura. Se é um particulado, né, que você entende qual que é, como que é o comportamento do agente em si. Então, a física não só ir nesse campo, nesses dois campos, mas ler também como que é o comportamento do agente em si que você está querendo avaliar. Não, legal. Bacana. E como que eu consigo fazer, né, que é a grande pergunta aí que os profissionais se fazem, a gente sabe que tem empresas que têm um número reduzido de profissionais, então muitas vezes o profissional de segurança ele não tem tempo hábil para poder executar todas essas atividades, né? Então a pergunta é, como economizar tempo e dinheiro da empresa na hora de fazer esses levantamentos? Então, isso é uma pergunta interessante. Por quê? Nós sabemos que fazer higiene tem um custo, porque usa alguns recursos, né? Então, usa uma capacitação técnica em higiene, muitas vezes você vai usar bombas gravimétricas, você vai usar audiodosímetros, vai usar monitores de calor, vibração. Então, tem um custo específico em relação aos equipamentos, ao profissional, a produção do relatório, o deslocamento. Então, muitas vezes, quando você apresenta isso para a empresa, é um pouco oneroso. O que eu vejo, Daniel, assim, no momento quando você ou vai comprar a higiene, o que eu vejo é que é interessante falar para a empresa que é necessária a quantificação. Como que eu falo para vocês? No LTCAT, muitas vezes eu vejo algumas empresas assim, vêm comprar higiene conosco, mas vendeu o LTCAT para a empresa sem quantificação. Então, como você vai explicar para uma empresa que é necessário fazer a quantificação depois? Então, eu vejo muitos profissionais falando, hoje não dá para dar um desconto. Eu falei, o processo, às vezes, a venda foi feita errada também, entendeu? Então, isso é um aspecto. O outro, é importante caracterizar de forma correta o que a necessidade de você fazer. Por quê? Você pode fazer em etapas também. Né? É importante você compreender isso. Né? Porque, assim, você tem que trabalhar, muitas vezes você tem uma gama muito grande de agentes para fazer. Por que não você fazer isso em etapas, né? A cada 3 meses, você pode, dentro de um período de não vencimento da sua documentação, o custo vai existir, né? Mas às vezes o técnico tem que ir 3 dias na sua empresa, você fecha isso, sei lá, em 3 meses, 3 vezes, né? Então isso é a estratégia de cada empresa. Mas a caracterizar de forma correta é um ponto importante para definir o que você tem que fazer. Eu tenho que fazer esse agente, de repente você não tem que fazer tal agente, né? Não há necessidade. Né? Um agente que cai, como nós falamos, é um agente que às vezes nem usa mais na produção. Então, para a empresa poder entender esse processo, ela precisa caracterizar de forma correta, criar um plano de amostragem e coletar esse agente e fazer uma medição. Aí o que acontece? Depois ele vai observar os resultados. Pode ser que para o próximo ano não tenha necessidade de fazer um agente específico, que será feita a avaliação de um pouco mais baixo, né? Não é um agente tão agressivo, né? Ele não está na legislação de forma a comprometer o andamento produtivo da empresa e nem lesar o trabalhador. Então, é necessário fazer esse estudo, Daniel, para criar indicadores também. Porque o que eu vejo alguns profissionais, depois que faz o trabalho de higiene, pega o documento, engaveta e fica esperando a fiscalização ou um PPP. Então, aquilo é uma base de estudo importante para o profissional, no andamento do programa de saúde da empresa. Então, é necessário que o profissional se familiarize com essa documentação, que ele crie os indicadores que são feitos para poder entender que a empresa, de repente, para o próximo do ano, não tem uma necessidade de fazer essa documentação também. E tem outro aspecto. A questão da higiene ocupacional, por mais que seja visto como gasto pela empresa, é uma questão de investimento. Mas investimento é um investimento, porque se você entende que você mediu e quantificou, entende que sua situação, né, de avaliação
está dentro dos padrões, não ultrapassou os limites de tolerância, não ultrapassou níveis de ação. Né? Isso é um ponto importante para a saúde do trabalhador no primeiro momento, que não vai comprometer a saúde do trabalhador durante o processo, durante um período, né? E para a empresa também a questão legal, né? Que você, eu vejo algumas empresas que nos fazem solicitação para nós de fazer quantificação a toque de caixa, porque está com processo na justiça referente a alguma exposição e também nem sabe, às vezes, usava isso, não sabe quanto tempo, então não tem uma caracterização específica. Né? Então, a empresa acaba gastando se não faz o trabalho bem feito, né, de organização da sua documentação técnica. Né? Legal. Eu tinha uma última pergunta, Reginaldo, mas eu acho que você já até acabou respondendo, só para ficar claro para o pessoal qual que era essa pergunta e como você respondeu ela. Com a mudança aí do novo PGR, né, o novo GRO, muda em relação à caracterização. Você já até respondeu que é o seguinte, muitas empresas hoje deixam os documentos na gaveta, né, eles fazem a documentação e tudo mais. Com o GRO, será preciso fazer a gestão disso aí, precisar acompanhar, vai precisar estar em cima ali, entender o que está acontecendo, realmente fazer gestão, tem indicador das avaliações que foram feitas, ver se ela está aumentando, diminuindo, ver o que pode ser feito, né, com aquelas etapas que já tinha no PPRO, de antecipação, estudo ali, fazer alguma mudança, né, tratar direto na fonte, né, com maquinário, medidas administrativas e por aí vai. Então, eu acho que isso é interessante, bem interessante o que você falou. Então, resumindo, né, se você fizer, você vai ter que fazer a gestão correta dos agentes para você não ter problemas. E, infelizmente, né, a gente teve até contato, nunca tivemos contato, né, quando eu conheci o Reginaldo, a gente fez avaliação numa empresa química, né, que tem muitos agentes químicos. Eu me lembro aí que, chutando bem baixo, eram mais ou menos aí 900 FISPs para serem analisadas, então é um trabalho que leva tempo, é um trabalho que não é fácil de ser feito, mas se não for bem feito, lá na frente você pode ter um problema. E o que é interessante é o seguinte, se o profissional, né, a minha opinião é que se o profissional deixa para fazer a avaliação no momento que ele teve uma autuação, esse profissional não fez o seu trabalho bem feito, né? Ele está ali na empresa para fazer esses levantamentos e tudo mais. Se você deixou passar tudo isso aí, independente de qual for o motivo, né? Às vezes a gente sabe que tem empresas que são difíceis de atuar, com gestão e tudo mais, mas não deixe, né, para a última hora, porque se você for atrás de uma empresa de higiene ocupacional, após você ser autuado, muito provavelmente o profissional de segurança não fez o trabalho dele bem feito, né? Ele deixou alguma coisa passar de alguma forma. Correto. E é uma coisa importante, Daniel, a falar sobre a questão da higiene ocupacional. Nós sabemos que o processo ele é silencioso. É um pouco diferente dentro da área de saúde e segurança do trabalho, em aspecto geral, quando você vê um trabalhador em cima de uma escada, sem um cinto de segurança. Você sabe que é evidente, se ele cair, né, é visível ali o que vai acontecer. O processo de higiene é um pouco silencioso, né? A exposição ela é silenciosa, né? Então a gente chama aquilo de ciclo vicioso, né? O trabalhador muitas vezes fica doente, aí ele fica afastado, ele retorna para a empresa, mas o processo é o mesmo, não tem uma quantificação, não tem uma melhoria no processo. E isso cai justamente nisso que você falou, é a falta do estudo correto das exposições. Então essa nova mudança na norma vem justamente para isso, né? A questão do inventário de risco, né? Ela vai ficar muito mais uma norma de higiene ocupacional e é muito importante para as empresas e para o profissional, neste momento, começar a entender essa mudança do PGR. Porque quando é feito a higiene ocupacional, as avaliações, elas atendem uma série de necessidades. Por exemplo, se você faz uma avaliação química, ela pode ser usada no PGR, ela pode ser usada no LTCAT, ela pode ser usada para provar se tem exposição de insalubridade ou não. Então, a avaliação química ou a avaliação de higiene ocupacional ela tem que ser muito bem feita, porque você vai usar ela em determinadas situações. Às vezes você atende o Ministério do Trabalho, às vezes você atende o INSS com a mesma avaliação, entendeu? Então, é importante entender esse processo, né? Logicamente que nosso papo aqui foi de uma forma global, né? Nós falamos aqui de uma forma global, sem pontuar ponto a ponto, porque
Isso demanda mais tempo, muitas vezes um treinamento específico para entender o processo, mas justamente para dar uma ideia para o profissional de saúde e segurança, que é importantíssimo ele conhecer sobre higiene ocupacional. Legal. Então, Reginaldo, a última pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: como escolher o profissional de higiene ocupacional? Como que eu sei se aquele profissional ele atende à necessidade da minha empresa ou não, né? No caso, uma contratada. Olha, nós sabemos que o conhecimento da parte de higiene ocupacional no Brasil ainda ele não tem uma legislação específica que obrigue ser higienista, né? Então, em si, né? Não tem a norma de saúde e segurança, tem esse campo na NR15, que fala sobre quantificação, né? Nós temos as NHOs, né, da Fundacentro, que fala sobre o processo também de quantificação dos agentes, como que fazer o processo, tem a própria nova NR9, aí, que é o PGR. Mas o profissional, eu acho que é importante alguns aspectos você ver sobre ele. Né? Hoje, no Brasil, nós temos, por exemplo, a Associação Brasileira de Higiene Ocupacional, né? Que é a BHO. É importante, eu acho, quando você contratar um profissional, o que eu faço com esse cenário de higiene, verificar se ele tem as credenciais para poder te atender. Porque não é simplesmente pegar uma bomba gravimétrica e ir até a sua empresa fazer uma avaliação. É importante ter conhecimento de todo o processo, porque as coisas que foram ditas aqui sobre caracterização, o profissional também de higiene, ele pode te ajudar muito nesse processo. Então, assim, é importante que o profissional de higiene ocupacional, quando você for escolher, entenda se ele é um profissional graduado, se ele tem uma qualificação técnica, se ele fez um curso técnico, se ele é da Associação Brasileira de Higiene Ocupacional, né? Para poder dar mais credibilidade ao seu trabalho, porque quando você for checado, quem fez essa atuação? De repente foi o Reginaldo lá, como que é a qualificação técnica dele? Então ele é formado em tal lugar, ele é da Associação Brasileira de Higiene, né? É membro lá da associação. Para o quê? Para poder te auxiliar melhor no processo, né? Então, porque o que eu vejo? Por não entender muito do processo de higiene ocupacional, muitas empresas acabam, eu sei que o preço é muito importante, principalmente nesse momento, mas acaba comprando de um profissional, não sei se eu falo de se é profissional, pouco qualificado para entender, né? Então, assim, higiene ocupacional é importante, não é só ir medir, não é só ir lá fazer a coleta. Higiene ocupacional é um campo extenso de observação, de estudo, de prática, de técnica. Então, é importante conhecer qual profissional está indo até a sua empresa fazer esse tipo de atividade de trabalho. Quais equipamentos ele está usando, né? Então, observar de perto assim, o que ele está fazendo dentro da sua empresa. E, principalmente a parte técnica dele é primordial para você entender se ele entende do que está sendo feito na sua empresa. Legal, Reginaldo, muito bacana, né? Até fazendo uma analogia aí ao que você está falando, dizendo, é muito interessante, né? A gente que já teve contato, contratou profissionais para trabalhar, uma analogia é a mesma coisa que você querer fazer uma avaliação, né? Seja de ruído, de produtos químicos e tudo mais, e o aparelho está descalibrado, né? Não adianta nada você ir lá com o melhor aparelho do mundo e eles estão descalibrados, né? E nenhum compensa o outro. Então, o profissional acho que vai na mesma linha, né? Não adianta nada você contratar um profissional que cobre muito barato, mas ele não faça os processos da maneira que tem que ser feito, ele não tem o conhecimento para fazer. Então, eu consigo até dar algumas observações para você, um exemplo, assim, a avaliação química, né? A gente entende um exemplo, fazer uma avaliação no soldador, avaliações de metais, né? Então, metal, por si só, é um exemplo. Quando o soldador, você faz estudo lá de caracterização, você pega lá a FISP das varetas, você observa se ele solda com solda MIG, TIG, né, ou se solda com vareta, aí você identifica quais agentes devem ser feitos, né? Então, você identificando muitos agentes, os agentes eles se comportam de determinadas maneiras diferentes. Então, algumas vezes, se você colocar uma prática que eu vejo no mercado, fazer uma varredura de metais, muitas vezes não compensa, porque alguns metais se comportam de forma diferente. E esse aspecto o higienista vai entender, para poder te falar, olha, esse metal ele tem que ser feito respirável, esse metal ele é feito inalável, esse metal é feito total. Então, quais são os aspectos, um exemplo disso? Uma caracterização correta, um exemplo, uma observação correta de uma avaliação de calor, IBUTG,
entendeu? Qual que é o momento, qual que é o ciclo, 60 minutos, qual que é o pior. Então, essa caracterização não é simplesmente colocar o equipamento lá e esperar 60 minutos. Vibração é a mesma coisa. Estudar, né, entender quais são os processos, o que o trabalhador está submetido numa questão de vibração, exemplo de corpo inteiro, né, vibração de mãos e braços. Então, é necessário um estudo apurado mesmo. Então, o higienista, que ele buscou o estudo, que ele buscou o conhecimento, ele pode auxiliar muito a empresa e os profissionais nesta área de quantificação e medição de agentes. Legal, legal. Obrigado, então, Reginaldo, por trocar essa ideia com a gente. Agradeço de novo por ter aceitado o convite, né? Peço para que quem esteja nos assistindo aí, se gostou do vídeo, né, deixa o joinha aí, se inscreva no canal. Em breve, o Reginaldo falou aí no vídeo que vai estar lançando também o canal da Higiene Ocupacional. Eu vou deixar os contatos dele aqui embaixo, aqui da empresa dele. Quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Atende lá a região de Bragança Paulista, interior de São Paulo, né, Reginaldo? Sim, atendo na realidade, nós vamos para muitos locais, né? Mas nós estamos localizados aqui na região de Bragança Paulista, né? Atendemos São Paulo, interior de São Paulo. Então, onde nos chamam, dentro da possibilidade, nós estamos aí para poder auxiliar os profissionais. Beleza. Então é isso aí. Se inscreve aí no canal e muito obrigado.